O dog do Reddit. Minha esposa traiu por atenção, então me divorciei e dei um ghosting eterno nela. Anos de cuidado, lealdade e amor podem ser descartados por um momento. Às vezes, a pessoa que você pensou que te amaria para sempre vai trocar tudo por uma diversão barata. Minha esposa acabou me traindo porque gostava da atenção. Eu me divorciei dela e garanti que não teria mais nenhuma atenção para dar a ela. Eu, homem, 30 anos, fui casado com Ashley, mulher de 30 anos, por quase 4 anos. Trabalhávamos no mesmo lugar depois que nos formamos na faculdade. Passamos a nos conhecer muito melhor e chegamos a um ponto em que percebemos que a amizade não seria suficiente, então começamos a namorar. Como qualquer relacionamento, admito que tivemos altos e baixos, mas não acho que tenha havido qualquer toxicidade real. O amor sempre esteve lá. Geralmente eram falhas de comunicação ou mal-entendidos que levavam a brigas. Acho que todos os casais aprendem a minimizar as brigas, quanto mais tempo passam juntos. Sabe, você começa a aprender as manias da outra pessoa e as coisas de que ela não gosta. Nos casamos há cerca de 4 anos, e não foi um casamento maluco, porque era o que ambos queríamos. Se você é o tipo de pessoa que sempre sonhou com um casamento de conto de fadas, tudo bem, mas nenhum de nós se importava tanto com isso. Economizamos muito dinheiro no processo e estávamos guardando para comprar uma casa. Acho que foi a decisão mais inteligente, pelo menos no nosso caso. Ashley não é de festas. Ela mal bebe, não fuma e é responsável com dinheiro. Ela tinha todas as características de uma boa parceira quando a conheci e, na maior parte, eu diria que elas ainda estão lá. O único problema que realmente tenho é que algo está acontecendo no trabalho dela com um de seus colegas, e preciso saber se estou sendo inseguro ou não. É possível alguém tão bem comportado estar agindo pelas minhas costas com outro homem? O nome do cara é Miles, e ele começou a trabalhar na empresa dela recentemente, há uns 3 ou 4 meses, porque ela me avisou quando contrataram alguém novo. Ela deixou claro que ele era um cara legal logo no início, mas depois de um tempo, percebi que ele aparecia bastante nas histórias dela. Eu me preocupo que ele possa gostar dela, porque não confio quando mulheres têm amigos homens no trabalho. Isso é coisa minha, talvez, mas é como eu funciono. Já vi isso dar errado vezes demais para não ficar atento. Ela sempre tem algo relacionado ao Miles para dizer, quase diariamente. Miles fez uma piada, Miles gostou do vestido dela, Miles é tão inteligente porque resolveu uma conta de aritmética básica. O que mais me irritou foi quando ela disse que o Miles ajudou a trocar o pneu furado do carro, ou quando ele ajudou com um problema no celular. A maioria de nós, homens, quer provar utilidade quando se trata de coisas técnicas e masculinas, como problemas no carro. Ter outro cara fazendo isso, e depois ela agir como se ele fosse especial por isso é como se eu também não pudesse ter ajudado, me deixou louco. Eu pontuei que também sabia trocar um pneu, mas ela disse que não queria me incomodar e me fazer sair do trabalho para ajudar. Foi justo, mas, ao mesmo tempo, eu não queria saber que o Miles trocou o pneu tão rápido e sem nem suar. Eu sei que estou perguntando se a insegurança está em jogo. Talvez eu já saiba que sim, porque inventei uma desculpa para ir ao local de trabalho dela, só para ver como o cara era. Ele era exatamente como eu esperava que alguém que mexe em carros fosse, barba por fazer, cabelo comprido e um visual de caipira. Ele nunca me fez nada, mas instantaneamente não gostei dele. Não interagimos, principalmente porque eu não quis, então evitei. Esse é o cara de quem minha esposa tem falado tanto. Eu posso ser honesto com ela, mas não acho que isso fará com que ela seja honesta e me diga o que realmente está acontecendo. Estou exagerando? E existe uma maneira de fazê-la me dizer a verdade? Odeio ficar no limite, especialmente por causa de outros homens. Eu nunca deixo outras mulheres se tornarem um problema, então odeio que ela esteja deixando outro homem ser um. A atualização 1. Há muito o que dizer nesta atualização, então farei o meu melhor para ser breve. A primeira coisa é que decidi falar com Ashley sobre Miles. Pode não ter sido a escolha certa, mas muita gente sugeriu isso após meu último post. Decidi que, em nome da confiança e comunicação, eu faria isso, esperando que, no mínimo, ela parasse de tagarelar sobre o cara. Ela me disse que não percebeu que isso estava me incomodando tanto. Eles trabalham no mesmo departamento, então ela disse que era quase impossível narrar o dia dela no trabalho sem que ele aparecesse. Ela disse que tentaria deixá-lo mais de fora. Perguntei se ele gostava dela ou se ela gostava dele e, claro, ela ficou ofendida por eu perguntar isso. Mas eu fiquei feliz por ter lhe perguntado. Ela me respondeu, dizendo que, embora não pudesse dizer se ele gostava dela, sabia que não gostava dele porque era casada comigo e eu era a pessoa que ela amava. Foi apenas um pouco tranquilizador ouvir isso, porque obviamente você pode ser casado, amar seu parceiro e ainda assim trair. Depois que tive essa conversa com ela, as coisas mudaram, felizmente. Percebi que o nome dele aparecia muito menos. Mas, isso trouxe outro problema para mim, me perguntei o quanto estava acontecendo que ela não estava me contando. Eu sei, eu quis de um jeito,
consegui o que queria e ainda assim não era o suficiente. Sou apenas humano. Nunca reclamei dessa segunda parte, no entanto. Porém, isso durou pouco. Antes que eu percebesse, ele começou a rastejar de volta para as narrações dela. No começo era só um pouco, o que eu até aceitava porque sabia que não era possível ele não ter mais nenhum papel na vida dela, mas chegou a um ponto que voltou aos níveis habituais, onde parecia que ela não conseguia evitar falar dele o máximo possível. Acho que a maioria de vocês lendo isso são homens, e acho que somos hiperconscientes de dizer coisas que podem afetar nossas parceiras. Por alguma razão, em todas as minhas experiências com mulheres, elas não têm problema nenhum em simplesmente soltar o tipo de coisa que te faz pensar demais ou quase perder a cabeça. Eu não entendo por que Ashley não entendia que eu não queria continuar ouvindo sobre esse tal de Miles. Acho que foi por causa de como a conversa sobre ele recomeçou que percebi que precisava descobrir como ela realmente se sentia em relação a ele. Eu não queria tocar no mesmo assunto pela segunda vez porque, por mais que estivesse me incomodando, eu não queria transformar outro homem em um problema tão grande. Vocês devem ter notado que eu realmente não gosto de ser visto como inseguro. Senti que falar de novo só contribuiria para essa percepção. Decidi olhar o celular dela. Fiz isso 1 ou 2 vezes quando estávamos namorando, mas acho que nunca tive motivo para fazer durante o casamento. Odiei ter que fazer isso, mas que escolha eu tinha? Eu ia morrer de ansiedade se não fizesse. Esperei até ela dormir uma noite e peguei o telefone. Ela tem um grupo com as amigas, então foi o primeiro lugar que fui ver. Tive que rolar muito a tela, mas eventualmente encontrei um ponto onde ela tinha enviado fotos do Miles, tiradas do Instagram dele, e compartilhado com as amigas. Pela conversa que seguiu, o que consegui entender foi que ela disse às garotas que tinha uma queda por ele. Algumas das outras perguntaram brincando se ela não tinha mais marido, e a resposta dela foi que era apenas um crush, e que uma queda não era algo que se pudesse controlar. Eu não concordo com isso, mas esse é outro tópico. Naquela conversa, ela disse a elas que ele era tão atencioso, e ela gostava tanto disso, que ele agia exatamente como ela esperava que um homem agisse, e ainda, que ela tinha certeza de que ele seria um bom amante. Quase perdi a cabeça ao ver aquilo, mas consegui manter a calma. Claro, tirei prints disso, porque não há razão para uma mulher casada ficar sonhando com um colega de trabalho sendo um bom amante. É o tipo de coisa que ela nunca aceitaria de mim. Elas não falaram muito mais dele depois disso. Houve algumas piadas das amigas sobre Miles, mas não foi muito além. Alguns de vocês podem discordar, mas não achei que aquilo fosse o suficiente para dizer que ia me divorciar. Era o suficiente para uma briga enorme, e naquele ponto eu já sabia que iria confrontá-la pela manhã. As coisas pioraram, porque eu sabia que ela teria o número do Miles e queria ver o que eles conversavam. Não sei se diria que foi a jogada certa ou se foi um erro, porque eu realmente queria não ter visto o que vi lá. Quase imediatamente, percebi que a queda tinha passado disso. Tive que rolar a tela um pouco para cima para ver que eles tinham enviado uma sequência de vídeos e fotos de visualização única, um para o outro. Obviamente, eu não podia saber o que eram, mas não havia motivo para pensar que fosse outra coisa senão nudes, especialmente porque foram enviados perto da meia-noite há menos de uma semana. Quando continuei rolando, ficou claro que ambos tinham sentimentos um pelo outro, porque estavam flertando ativamente e era algo bem pesado. Sinto que eles já dormiram juntos com base em algumas das mensagens. Eles falavam em se ver novamente. Para pessoas que trabalham juntas, definitivamente não era no contexto de trabalho, já que se veem mais do que o suficiente. Tirei prints de tudo isso também. Estou tão furioso com tudo isso. Sinceramente, parece que você coloca até a última gota de si mesmo em algo, mas ainda assim falha. É exatamente como me sinto em relação a Ashley. Eu a amava tanto e fiz tudo o que podia para garantir que nosso casamento fosse o melhor possível. Mas, claramente, quase nada disso importou, porque minha lealdade e amor puderam ser trocados porque algum caipira apareceu, e ela começou a ter uma queda por ele, como uma colegial. Vai haver um confronto e depois o divórcio inevitável, que são os próximos itens na minha lista de tarefas. Simplesmente não posso ficar com alguém como ela. Ela que vai dormir no sofá do Miles, porque ele provavelmente ficará mais do que feliz em recebê-la. Espero que ele acabe se cansando dela e ela se veja sozinha. Isso me faria feliz. Anos de lealdade, amor e fazendo tudo certo, e tudo o que bastou foi um cara com uma chave de roda e um corte de cabelo de interior, para transformar sua esposa em uma colegial apaixonada. Incrível. Acho o máximo como ela é uma esposa perfeita e responsável no papel, até decidir que a devoção do marido não é suficiente, e trocá-la pelo charme e atenção de um colega. Eu dei tudo a ela, e ela basicamente entregou para outra pessoa, enquanto fingia que ainda estava no casamento. Brutal. A atualização 2. Sempre odiei confrontos, mas à medida que envelheci, percebi que, se você quer que sua vida seja o mais livre de estresse possível, às vezes terá que confrontar as pessoas. Desde essa percepção, tenho confrontado mais as pessoas, embora ainda odeie. Foi assim que me senti quando tive que confrontar Ashley sobre a situação com o Miles.
Eu assentei e disse que precisávamos falar sobre o Miles, e no momento em que disse isso, ela fez uma cara de lá vamos nós de novo. Isso me irritou porque, obviamente, eu sabia a extensão do que estava acontecendo entre eles. Eu disse a ela para me contar a verdade sobre o que aconteceu, e de forma bem agressiva, ela me disse que não havia nada e que eu estava começando a agir com muito ciúme. Eu disse a ela que, se os papéis estivessem invertidos, ela teria ficado mais irritada do que eu, mas ela alegou que não, porque entenderia que a pessoa era apenas uma colega. Foi quando eu disse que eu não trairia com minha colega, e que essa era a grande diferença. Ela parou por um momento, tentando processar o que eu disse, e perguntou, você está me acusando de trair? Ela se levantou e ficou realmente brava comigo, mas eu gritei para ela se sentar porque eu sabia a verdade. Eu disse que tinha olhado o telefone dela, e isso a calou rapidamente. Dei um blefe dizendo que havia uma maneira de recuperar as fotos de visualização única, e isso a fez congelar. Perguntei se ela ainda estava com vontade de agir como se nada tivesse acontecido. Meu blefe valeu a pena porque ela começou a chorar. Se eu não estivesse tão furioso, talvez tivesse rido, porque ela parecia tão estúpida chorando depois de toda a ofensa que tinha demonstrado. Pedi que ela me explicasse por que tinha escolhido me trair. Eu queria saber o que eu tinha feito que tornou isso justificável na cabeça dela, e se não fosse justificável, eu queria ouvi-la dizer. Eu estava gravando toda a conversa. Não tenho planos de usar isso para nada além do tribunal, se for necessário. Ela chorou por muito tempo e finalmente admitiu que, quando Miles entrou no trabalho, ela sabia com certeza que ele gostava dela. Ela não deu muita atenção no início, mas ele começou a ficar por perto e ela percebeu que ele era uma pessoa legal. Ela disse que gostou tanto da atenção, e esse foi o maior problema. Ela disse que foi assim que chegou ao ponto, em que ele sugeriu que eles ficassem na casa dele por 1 hora, depois do trabalho, e ela não conseguiu dizer não. Foi quando as coisas aconteceram. Ela disse que foi só aquela vez, que eles dormiram juntos, e deixou claro que nunca mais aconteceria. Eu pontuei que eles ainda enviaram nudes muito recentemente, então, a menos que ela estivesse dizendo que dormiu com ele naquela semana, ela ainda tinha se envolvido intimamente com ele. Ela não teve resposta. Também apontei que ela mentiu para mim quando afirmou que ele não tinha uma queda por ela, enquanto ela sabia desde o começo que ele tinha. Ela admitiu que mentiu, mas aparentemente foi porque sabia como eu reagiria se contasse a verdade. Eu apenas suspirei e balancei a cabeça. Lembro-me de pensar naquele momento que simplesmente não podia mais seguir o caminho do casamento com ela. Não havia espaço para perdão. Perdoá-la seria a decisão mais estúpida a tomar, e eu disse isso a ela. Ela começou a chorar porque sabia para onde aquilo estava indo. Pedi que ela arrumasse as malas. Eu ia sair de casa por um curto período, mas queria que ela estivesse pronta para ir embora quando eu voltasse. Fui ao escritório de uma advogada de divórcio. Eu já tinha pesquisado antes, então foi fácil encontrar o lugar. Eu não tinha hora marcada, mas consegui ser atendido, descrever a situação e contratá-la. Quando voltei para casa, ela estava pronta. Ela saiu logo depois. E estou em casa sozinho nos últimos 2 dias. Tudo que resta é a separação oficial e, embora não esteja ansioso pelo estresse do processo, mal posso esperar para que acabe. Não quero mais nada com a Ashley. A atualização 3. Agora sou oficialmente um homem divorciado, então esta será minha última atualização. Isso vem muito tempo depois das outras 2 partes, mas divórcios demoram, como todos sabem. Um divórcio não é um processo divertido, e eu descobri isso com certeza. É difícil não recordar o quanto você amou a pessoa de quem está se divorciando. Eu ficava lembrando, e honestamente, houve muitas vezes em que me arrependi profundamente de seguir em frente com isso. Mas eu sabia que era a decisão certa, então nunca considerei desistir. Fomos ao tribunal e, felizmente, pegamos um juiz muito razoável. Estou feliz com isso. O mais importante para mim é que não tenho nada que me ligue mais àquela mulher. Estávamos economizando para uma casa, então esses fundos foram divididos ao meio. Vou encontrar um investimento de baixo risco para guardar meu dinheiro, porque realmente não tenho mais no que gastar. Especialmente porque fiquei com um apartamento, então não preciso me preocupar com o custo de um novo lugar. Acho que a parte mais engraçada dessa saga foi o que veio depois do divórcio. Ashley ainda trabalha no mesmo lugar, e Miles ainda é colega dela. No entanto, estou tão confuso sobre por que ela parece estar vindo até mim para conseguir sua dose de atenção. Ela tenta fazer contatos diários. Tenta vir me contar coisas engraçadas que acontecem no trabalho. É hilário porque não respondi a uma única mensagem, mas ela continua fazendo. Às vezes ela tenta ligar, mas obviamente não vou atender. Ela me tinha, pronto para fazer quase qualquer coisa por ela. Ela decidiu que queria aproveitar a atenção de 2 pessoas ao mesmo tempo, e só depois que o divórcio aconteceu é que ela percebeu qual delas queria mais. Eu não posso ajudá-la e não vou dar a ela uma única gota da atenção, que sei que ela quer. É especialmente engraçado porque ela enviou uma mensagem outro dia implorando para eu apenas responder, por favor.
Tive vontade de responder perguntando por que ela não falava com Miles em vez de mim. Diferente dela, eu não tinha uma mulher reserva. Voltei direto a ser solteiro. Ela pode ficar com Miles agora, então não é uma situação tão trágica, é? É louco como algumas mulheres amam um pouco de atenção. Elas podem fazer muita coisa só para conseguir atenção, e eu nunca vou entender isso. Talvez um dia eu envie uma mensagem, especialmente se eu souber que vai machucá-la do jeito certo. Mas, por enquanto, vou continuar ignorando. Comentários sobre o relato. É um relato impactante sobre a quebra de confiança. O que mais chama a atenção no texto é a rapidez com que anos de história e planejamento, como a economia para a casa própria, foram substituídos pela carência de atenção e pela novidade de um flerte no trabalho. O Op demonstrou uma postura muito resoluta. Ele não se deixou levar pela manipulação emocional e priorizou o próprio autorrespeito, ao cortar o contato totalmente. É um exemplo claro de como a falta de limites em amizades externas pode destruir um casamento sólido. Ela achou que estava jogando um joguinho paralelo. Ele transformou isso no pior pesadelo dela. Atenção zero, controle zero e silêncio total da pessoa que ela pensou que tinha nas mãos. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.